Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Momentos com SIAC, onde nós falamos sobre Espiritismo, cada dia um tema diferente. Eu sou o Bruno e hoje eu vou falar sobre mais uma lição do livro Jesus no Lar. Hoje é a lição número 5, O Servo Inconstante. Ela começa assim: À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai que, através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que lhe não era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sob as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho, sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia, invariavelmente, que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que os dirigem, o que o dirigem, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não o encontrou tão sorridente quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: Amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: O Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferro conduz o malho. O comerciante examina a obra do ferreiro. O povo dá opinião sobre o negociante. E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos.
se fugiste a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o mistério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências de sua queda impensada. Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar o seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres. Mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Olha que valiosa lição, que quanta lição a gente recebe aqui nesse simples texto, com palavras simples, né? Aqui, mais uma vez, Jesus falando de forma bem simples aos seus discípulos, tentando trazer lições importantes para homens simples, pessoas simples, né? Assim como nós. E quantas vezes a gente faz isso, né? Nós almejamos coisas grandes, almejamos servir, almejamos um grande céu, uma grande colônia espiritual, queremos ser espíritos evoluídos, queremos ser melhores, mas a que custo? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço necessário para sermos melhores? Ou nós, assim como esse exemplo de Jesus, nós estamos sempre reclamando do meio onde fomos inseridos na vida, né? Para onde a vida tem nos levado. A vida, ela sempre nos leva para onde nós precisamos. Nós sempre estamos onde precisamos estar, né? Convivendo com pessoas que naquele momento são importantes, de certa forma. Pessoas difíceis, pessoas intolerantes, pessoas ríspidas, muitas vezes, né, no nosso convívio, acabam sendo pessoas importantes. Por mais que a gente não perceba, são importantes ao nosso aprendizado. Isso acontece muito no trabalho, na família, principalmente na família. Às vezes nós fomos inseridos em um meio familiar difícil, né? E enfrentamos dificuldades, desafios, mas não devemos desistir, né? Não devemos desistir dos nossos familiares, não devemos desistir dos nossos, daqueles que convivem conosco, né? Diariamente. Às vezes, muitas pessoas têm parentes mais difíceis, né? Difíceis de lidar, mas isso também faz parte do nosso aprendizado, né? Para exercer virtudes, né? Criar e exercer virtudes necessárias à nossa evolução espiritual. Porque a vida, ela é uma troca de aprendizado, uma troca de influências, né? Nós aprendemos uns com os outros e assim nós evoluímos e alcançamos coisas grandes. Aqui Jesus, ele traz diversos exemplos, né, de coisas materiais, né, de matérias brutas que são lapidadas e se transformam em peças mais sutis, mais nobres. E assim somos nós, né? Somos todos espíritos ainda embrutecidos, né? E sendo lapidados. E para sermos lapidados
é necessário passar por desafios. E a vida nos impõe diversos desafios, em diversos setores diferentes. No trabalho, em casa, são as partes mais básicas e simples, né? Dessa lapidação. Mas a vida, em todas as suas esferas, ela nos convida, ela nos traz desafios, ela nos impõe desafios para que a gente seja lapidado, né? Para que a gente cresça, para que a gente evolua. Nós não vamos crescer na estagnação, não vamos crescer num mundo de flores constantes, dia após dia, sem desafios, sem dificuldades, né? Então, essa lição ela nos faz refletir o quanto nós deveríamos agradecer pelos desafios que se apresentam pela vida, porque muito provavelmente nós mesmos fomos nós quem pedimos esses desafios, pedimos para estar inserido no meio em que nós estamos, com as pessoas que nós convivemos, né? Para ter os aprendizados necessários para que a gente suba mais alguns degraus, ou mais um degrau na jornada de evolução espiritual, que é o objetivo, né? A gente sempre comenta, né, nas nossas palestras, nos evangelhos, nos trabalhos, que nós não estamos nessa vida a passeio. Nós viemos até aqui com o objetivo de sermos melhores. Melhores do que quem? Melhores do que o vizinho, melhor do que o meu irmão, melhor do que o meu pai, minha mãe? Não. Melhor do que nós mesmos. Aqui, a competição não é contra o outro, e sim é comigo mesmo, com a minha individualidade. Estar aqui buscando crescer, ser melhor, mas para ser um indivíduo melhor, eu preciso conviver com as pessoas, aprender, ajudar, servir, tolerar, né? E só assim, só em meio aos desafios, que eu só me provando é que eu posso realmente me elevar, né? Então, essa foi a lição de hoje, né? Se vocês gostaram dessa lição, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e continuem ajudando a divulgar essa nossa doutrina maravilhosa. Continue ajudando a divulgar a nossa casa também, né? E divulgar o Espiritismo também é uma forma de nós fazermos o bem, né? Pois estamos aqui para fazer o bem, né? Então, agradeço a todos e até a próxima.